Fala pessoal, professor Stefani para conversar com vocês hoje sobre texto argumentativo, elementos da argumentação, tese e argumento. Para iniciarmos, vamos revisar os tipos textuais, tema da aula passada. Narração. A narração ela vai ser aquela sequência ou tipo textual que conta uma história ou faz um relato. Na narração a gente tem a presença ainda de personagens, de enredo, narrador, tempo, espaço. Descrição. A descrição vai ser aquele tipo textual que apresenta uma característica de um ser, de um objeto, de um lugar. A descrição tem um bizu para a gente ainda identificar. Ela responde a pergunta como é. Ela é negra, alta, tem olhos castanhos e muito simpática. Vejam que se caracteriza ali uma mulher, né? Então a descrição tem o bizu do como é. Injunção. A injunção ela vai ser aquele tipo textual ou sequência textual em que se tem a intenção de instruir e orientar como proceder. Vejamos, a gente vê exemplos de injunção em manual de instrução, receita de bolo, né, de passagens ou sequências injuntivas nesses gêneros aí. Um exemplo, ó, regule a voltagem em 220 volts. Suponhamos que a gente leia isso no manual de instrução. Esse regule é um verbo no imperativo que está dando o quê? Uma instrução ou uma orientação, né? Ele está dando um comando aí. Mexa a farinha e os ovos. Esse mexa é um verbo no imperativo que está dando o quê? A instrução de como proceder para você fazer aquela massa ou aquele bolo, enfim. A exposição. A exposição ela vai ser aquele tipo textual que tem como objetivo, ou sequência textual que tem como objetivo, transmitir informações, expor definições, conceitos e dados, né? É muito comum a gente ver texto expositivo nos livros didáticos, no Wikipédia, por exemplo. Suponhamos que o texto comece assim: o que foi a Guerra Fria? O que é a água? Não, geralmente esses textos, né, que texto com caráter de definição, né, de explanação, de sistematizar um conhecimento, é um texto de base expositiva, é um texto com sequências expositivas. E por fim, a argumentação, que vai ser o tópico da nossa aula de hoje, né? A argumentação, a sequência textual argumentativa, vai ser aquela sequência que tem passagem de intencionalidade de convencer, né? Ou seja, assume-se uma posição sobre um determinado tema ou defende um ponto de vista sobre um determinado tema. A intenção ali é convencer, argumentar. Então, nossa aula de hoje é texto argumentativo, ou seja, o texto que defende um ponto de vista sobre um determinado tema. E para o texto argumentativo se estruturar, são necessários dois elementos básicos. A tese, que é o ponto de vista defendido pelo enunciador, ou seja, é a posição que esse enunciador assume diante do tema, certo? E o argumento, que é a fundamentação da tese. No caso do argumento, se detalha ou se justifica aquele ponto de vista assumido, né? Aquele ponto de vista defendido. Vamos ver um exemplo aí para a gente ver aonde a gente consegue identificar tese e argumento num texto. As Olimpíadas serão prejudiciais para o Rio de Janeiro, pois vão gerar corrupção e desvio de dinheiro público. A temática aqui, a gente viu que é as Olimpíadas. Bem, o que o autor defende sobre o tema Olimpíadas? Qual é o posicionamento dele sobre o tema Olimpíadas? Ele se posiciona dizendo que as Olimpíadas serão prejudiciais para o Rio de Janeiro. Vejam, quando ele se posiciona dizendo que elas serão prejudiciais, eu tenho nesse fragmento ou nessa parte aqui desse mini texto a tese. Pois vão gerar corrupção e desvio de dinheiro público. Vejam que essa informação aqui, iniciada aí pelo pois, age num contexto de justificação da informação. As Olimpíadas serão prejudiciais para o Rio de Janeiro. Se ela age num contexto de justificação, ela está fundamentando, ela está detalhando a tese. Então, a gente vai chamar essa informação aqui de argumento, certo? Vejam que o argumento ele sustenta esse posicionamento do autor, né, de que as Olimpíadas serão prejudiciais. Por que elas serão prejudiciais?
vão gerar corrupção e desvio de dinheiro público. Então, olha, para a gente identificar a tese, é só a gente perguntar o que o autor defende, o que o enunciador defende. Ele defende que as Olimpíadas serão prejudiciais para o Rio de Janeiro. O que ele defende é a tese, é o ponto de vista defendido, é a posição que ele assume. Agora, aquilo que justifica por que ele considera as Olimpíadas prejudiciais para o Rio de Janeiro, porque vão gerar corrupção e desvio de dinheiro público. Ou seja, essa justificação colocada, né, ela serve de fundamentação. A gente vai chamar isso de argumento. Vai ser essa dinâmica que a gente vai ver agora nos dois próximos textos. Retomando essa ideia de elementos da argumentação, tese e argumento, vejamos mais dois exemplos. Como a política brasileira é conhecida pela impunidade e o Brasil sediará 2 grandes eventos em breve, os próximos anos serão de muita corrupção no país. Bem, a temática gira em torno ali, né, da questão das Olimpíadas e da Copa do Mundo. A gente vê que o autor defende sobre esse tema. O autor defende que os próximos anos, né, serão de muita corrupção no país. Vejamos, como é que ele justifica isso? Ele justifica dizendo que a política brasileira é conhecida pela impunidade e o Brasil sediará 2 grandes eventos em breve. Então, ao dizer que os próximos anos serão de muita corrupção no país, sustenta-se a tese, né, que é fundamentada pelo fato de que o Brasil é conhecido pela impunidade, ou seja, esse histórico de impunidade faz com que seja possível atos de corrupção. E o fato também do Brasil sediar eventos, né, ou seja, ser motivo para motivo de grandes construções, como estágios, enfim, faz com que dinheiro ou verbas sejam desviadas. Então, ele fala que ao sediar esses eventos, o Brasil é passível de corrupção. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, nos próximos anos serão de muita corrupção, a tese, ou seja, o ponto de vista defendido, a posição que ele assume sobre o fato de o Brasil sediar Olimpíadas e Copa, e argumento, o Brasil sediará 2 grandes eventos em breve, por isso que os próximos anos serão de muita corrupção. Por que os próximos anos também serão de muita corrupção? Por conta da impunidade política do Brasil. Bem, a gente tem tese e 2 argumentos. Chama atenção nesse texto, ou nesse mini texto aí, a estruturação dele, né? Diferentemente do anterior, e vocês vão ver também que diferentemente do último, ele inicia com os 2 argumentos e, posteriormente, apresenta a tese. Essa estrutura retórica aqui, ou essa estrutura de paragrafação, a gente está percebendo o quê? O que a gente pode perceber? Né? E o que isso pode servir de lição para a gente? Que nem sempre, quando a gente está diante de um texto, as informações vão estar organizadas discursivamente como a gente conhece. Né? Tese primeiro e depois os argumentos. Aqui é um exemplo de que os argumentos podem, em alguns contextos, aparecer antes da tese. Isso é um alerta que, quando vocês estiverem lendo um texto, nem sempre ali a tese vai estar ali bonitinha para você, explícita logo na introdução ou logo no início de um parágrafo. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa questão da organização retórica, né? Da organização das informações. Tá? Mas para efeito de escrita, a gente pode considerar a dica que é muito dada pelos professores de redação. Organize o texto na introdução à tese e, posteriormente, os argumentos. Segundo exemplo aí. A infância é a melhor fase da vida. Afinal, quem não gosta de viver sem pressão e praticamente sem compromissos? Bem, a temática, ou o tema aqui, é a infância. E o que o autor defende sobre a infância? Ele defende que a infância é a melhor fase da vida. E por que a infância é a melhor fase da vida? É o momento em que a gente vive praticamente sem pressão, né? E sem compromisso. Vejam que essa informação iniciada aqui pelo afinal, ela justifica o fato da infância ser a melhor fase da vida. Então, o posicionamento, a tese é que a infância é a melhor fase da vida e o argumento é que quem não gosta de viver sem pressão e sem compromisso. Em resumo aqui, tese é o posicionamento defendido, o ponto de vista defendido, a posição que se assume diante do tema. Argumento, aquilo que sustenta, fundamenta a tese
ou age num contexto de justificação. Agora a gente vai aprender um elemento adicional, né? Toda argumentação, ela parte do pressuposto da divergência, né? Não da divergência no sentido de briga, mas na divergência no sentido de que a gente pode se posicionar contrário a uma informação, né? Há quem seja a favor de que a infância é a melhor fase da vida, como a gente viu ali no exemplo, há quem seja contra. Ou seja, a argumentação, para ela ocorrer, para ela existir, é necessário os contrários, né? Ou seja, é necessário a divergência, pontos de vista opostos, né? Se não tem ponto de vista oposto ou ponto de vista opostos, a gente não tem argumentação, a gente tem aí um consenso. Agora a gente vai aprender um terceiro elemento aí, que a gente vai chamar de elemento adicional. Esse terceiro elemento adicional a gente chama de contratese. O que seria a contratese? Ela seria a tese contrária, né? Ou o ponto de vista contrário ao da tese. Se para mim a infância é a melhor fase da vida, para um outro colega ele, não é para mim a melhor fase da vida, é uma fase muito chata, tal, tem que ir para a escola ou qualquer coisa do tipo. Ele tem posicionamento contrário ao meu. Então, na relação entre as duas informações, eu tenho a tese e ele a contratese. Para ele, eu tenho a contratese e ele a tese. Então, a contratese vai ser o ponto de vista contrário ao da tese. Vamos ao exemplo. Muitos acreditam que as Olimpíadas de 2016 serão benéficas para o Rio. Mas isso é uma ilusão. Elas serão desastrosas para a cidade. Afinal, o governo irá gastar rios de dinheiro e, para piorar, o evento não trará melhorias efetivas para a vida do carioca. Primeiro vamos partir daquilo que a gente já conhece, né? Tese e argumento. Depois a gente vai tentar identificar a tese. A contratese, né? A tese é o ponto de vista defendido sobre o tema. A temática aqui continua ali, né, falando sobre a questão dos grandes eventos que serão sediados pelo Rio de Janeiro. Na época eram Olimpíadas e depois a Copa. A gente vai perceber o seguinte, que para esse enunciador aqui, né, para o autor desse mini texto, ele considera que esses eventos serão desastrosos para a cidade. No caso aqui, especificamente as Olimpíadas, não é? Serão desastrosas para a cidade. E ele justifica isso dizendo como? Que o governo irá gastar rios de dinheiro, por isso ela é o quê? Desastrosa. E que o evento não vai trazer melhorias efetivas para a vida do carioca. Vejam que essas duas informações justificam o fato das Olimpíadas serem desastrosas. Agora, vejam o início do texto. Muitos acreditam que as Olimpíadas de 2016 serão benéficas para o Rio. Bem, se um considera desastrosa, outro considera benéfica, a gente tem posicionamentos contrários, a gente tem divergência, a gente tem argumentação propriamente dita, né? A argumentação nasce dessa divergência aí. Então, a gente tem aqui a contratese. Se o enunciador considera desastrosa e ele menciona que outros consideram benéficas, a gente tem nessa informação, muitos acreditam que as Olimpíadas de 2016 serão benéficas, a contratese. E na informação, elas serão desastrosas para a cidade, a tese. Certinho? Então, a contratese, ela nasce da divergência da tese. Ele é o ponto de vista ao contrário ao da tese. Para encerrarmos, vamos fazer aquela síntese. O texto argumentativo ali vai ser aquele texto que defende um ponto de vista sobre um determinado tema. São três os elementos, dois básicos. A tese, o ponto de vista defendido pelo enunciador, e o argumento, que é a própria fundamentação da tese. Há também a contratese, que é o ponto de vista contrário ao da tese. Aquele mesmo esquema, galera. Consultar o mediador do polo, né, onde você estuda, você vai fazer os exercícios referentes ao capítulo de texto argumentativo, especificamente sobre tese e argumento, depois buscar o mediador para discutir as questões. Abraços e até a próxima!